Queria te mostrar aqui como começar um cronograma de obras, o que é necessário para iniciar um cronograma bem feito, com todas as etapas certinho. E bom, para não perder os prazos, que essa é a parte mais importante, né? Vem comigo aqui. Fala galera, sou o Sandro Neves, engenheiro civil, e trazer para vocês sobre cronograma de obras. Por que é tão importante? Isso eu quero começar te explicando aqui agora. Mas antes de mais nada, é claro, curte meu canal aqui e me segue nas redes sociais aí, para ficarem sabendo de vídeos novos de construção civil. E aproveita e dá uma olhadinha nos vídeos antigos, tem coisas boas lá. O cronograma de obras é muito importante, vocês já devem imaginar já por quê. Junto com o orçamento, ele é super necessário para mensurar o tempo gasto de cada etapa de serviço para sua obra, e assim você também fazer um bom orçamento considerando esse tempo e o custo. Então o cronograma de obras é fundamental, inclusive um contrato precisa de ter uma prévia de um tempo que você vai gastar para fazer sua construção e para você fazer seus pagamentos para os funcionários, para você também fazer previsão dos seus recebíveis com o cliente. Tudo isso o cronograma está diretamente envolvido. Para começar um orçamento de obras, você precisa ter em mãos um projeto arquitetônico, assim como para o orçamento. Eu digo que o orçamento e o cronograma andam juntos, porque afinal, para você fazer um bom orçamento de obras, você precisa estimar a mão de obra necessária e assim um tempo para poder dar um preço certinho para o seu cliente e, enfim, fazer uma proposta mais enxuta. Para o cronograma também é necessário os projetos para você fazer os devidos levantamentos. A estrutura lógica para fazer montar um bom orçamento e também cronograma, claro, estou falando cronograma aqui, é seguir a mesma metodologia do orçamento. Você vai fazer um EP com todas as etapas de serviço, vamos lá, locação, a infraestrutura, superestrutura, as instalações, telhado, acabamentos, pintura, enfim, todos os itens macro e seguir uma lógica de sequência de serviço para começar a estimar o tempo a partir daí. Mas não fica só por aqui, porque até então você pegou os macros dos serviços para serem realizados. A partir de feito essa lista macro, você começa a abrir esses serviços em subetapas. Como por exemplo, você está na superestrutura, você vai começar a forma, quanto tempo demora para fazer uma armação, quanto tempo demora para fazer a alvenaria e assim por diante. E aí você vai quebrando esses macroserviços em pequenos serviços, que são todas as etapas necessárias, e estimar a mão de obra necessária para cada etapa. Mas Sandro, como é que começa a montar o cronograma de fato e entender quanto produz cada funcionário? Isso você vai ter que perguntar para quem tem boa experiência de campo. O melhor jeito é conversando com as pessoas que têm mais experiência para te informar com mais precisão possível quanto que gasta um funcionário de tempo, né? Do profissional, do armador, do pedreiro, do carpinteiro, para produzir tal serviço. Depois de aberto, né, todas as etapas de serviço e mensurada o tempo de cada serviço, a duração, você pode também levar em consideração, é claro, a cura dos materiais e o tempo que chega os materiais na sua obra para os cada fornecedores. Vamos pensar aqui, você vai executar um elevador para a sua obra. Elevador não é um material que se integra de uma hora para outra. Então você precisa levar essas entregas em consideração e respeitar as curas dos materiais para dar o segmento dos serviços. Claro, também você não precisa esperar um serviço finalizar completamente para dar início ao outro. Como por exemplo, você começar uma parede de alvenaria, mas tem outras paredes para iniciar. Você pode dar início a vários serviços ao mesmo tempo. É claro, obedecendo isso que eu acabei de falar, que são a cura e também a entrega dos fornecedores dos materiais no período certo. E depois de você ter mensurado a quantidade de mão de obra, o que demora cada etapa de serviço e obedecendo, claro, a cura dos materiais, aí você começa a fazer o melhor junto com o seu cliente. Você pode aumentar a sua equipe para poder reduzir a duração de cada etapa de serviço, enfim, o que é melhor, o que mais se enquadra de acordo com o seu contrato. Então o cronograma é isso. Você começa uma lista macro, que é o EAP que nós montamos, a estrutura analítica do projeto, com toda a sequência de serviços necessária. Você começa a abrir todos esses macroserviços em microserviços, com etapas de cada duração do serviço,
Você insere a quantidade de material gasto também, isso é importante, para você ter ideia de quando vai entregar cada produto para a sua obra e também saber estimar as curas para poder obedecer certinho e não dar problema, né? Claro, uma etapa de serviço entrar junto com a outra antes de terminar, enfim. Você precisa ficar de olho nessas coisas e aí, a partir daí você monta o teu cronograma certinho. Importante também falar que é o seguinte, normalmente a gente estima uma folga entre as atividades. Por que isso? Por mais que tenha algumas eventualidades, como por exemplo a própria pandemia, acontece que impactou com certeza em muitos cronogramas de projetos. Ou uma chuva, ou dependendo da mudança do tempo, alguma intervenção, enfim, pode acontecer várias eventualidades que você justifica o aumento do prazo do teu cronograma. Mas ainda assim, é estimado também uma folga entre as atividades do serviço para você poder fazer um trabalho de manutenção de alguma atividade você consegue adiantar, ou outras para suprir, outras no caso de algum atraso por alguma coisa que possa acontecer. Então também não coloque todas as atividades sem atraso nenhum, de igual máquina, que ninguém é igual máquina, né, pessoal? Então a produtividade de cada um é de acordo com cada profissional, então precisa tudo ser levado em consideração para fazer as suas estimativas de cronograma. Sim, não pode esquecer só de mensurar também no seu cronograma os itens que são indiretos. Como por exemplo, não é só o cara levando a alvenaria, não é só a pintura, não é só a colocação de cerâmica, de fato de produção. Também é necessário você estimar o tempo, por exemplo, da mobilização, da sua desmobilização, a manutenção que for necessária para fazer os fechamentos, para começar a obra, as intervenções necessárias para antes mesmo de iniciar a sua obra. Isso tudo leva em consideração no cronograma. E com isso você tem o seu cronograma físico montado. A partir daí, como eu disse, o cronograma é fundamental para você estimar também o seu financeiro. Você já tem o orçamento da sua obra na mão, você tem um prazo com o cronograma estimado certinho e você começa a fazer as previsões de pagamento, as previsões de recebíveis, que isso é fundamental para manter um bom fluxo da sua empresa. Claro, manter o pagamento dos funcionários em dia, para poder alertar o cliente quando você vai receber. Então o cronograma está envolvido com tudo isso. Com o cronograma físico na mão, você pode começar a tocar sua obra. O que vocês acharam sobre isso? Tem algum item para poder acrescentar? Vocês comentem aqui sobre essa parte do cronograma de obra, porque é muito importante. Não é porque a obra é pequenininha que você vai deixar de estimar um prazo de falar para o cliente quando vai ficar pronto. Afinal, é uma das coisas que mais se preocupam quando você vai iniciar uma obra, correto? Então não deixa de fazer o cronograma de obra não. Comenta aqui se estiver faltando algum item. E é claro, não deixa de me seguir aqui nas redes sociais, me ativa esse sininho aí para me ajudar a crescer e chegar o conteúdo para as pessoas que querem fazer uma boa construção com qualidade e saber conferir as etapas de serviço de uma forma correta. Um abraço, galera, fiquem com Deus, espero vocês em breve.